Nós vamos dar continuidade às nossas meditações, depois de terminado a exposição do Salmo 119 e alguns salmos também que expusemos ao longo deste ano, sobre trechos que estamos vendo em que a Bíblia nos ensina sobre música, sobre louvor e o papel da música no culto cristão e na nossa formação como pessoa. E nada melhor do que essa semana em que tivemos duas grandes experiências. Para aqueles que estiveram quinta-feira presente, um momento muito especial para a gente como igreja, para poder adorar e cultuar e ouvir essa música ao vivo, cantada por eles mesmos, Projeto Sola, que veio aqui em Ribeirão Preto. E ontem, para alguns poucos que gostam, estávamos juntos ali, frustrados, é claro, em alguma instância, depois eu conto por quê, né? Mas tivemos a oportunidade também de uma das bandas evangélicas que marcou realmente a minha infância, né? Eles estão velhos, eu também, a gente envelheceu junto, e isso sempre marca a nossa vida, né? Eu era novo, eles eram tudo novos, agora eu estou velho e eles são mais velhos ainda, e isso marca muito. E é impressionante como estes momentos de apreciação musical mexe com o nosso ser, mexe com a nossa vida. Muito difícil alguém para uma apresentação dessa, um show desse, e não ter nenhum tipo de reação, porque a própria música nos conduz a isso. Do mesmo jeito, se você for num conceito ou num tipo de música que você aprecia, depende, né, Vinícius? Tem algumas que é bom deixar de lado, né? Deixa quieto. Mas uma música que você aprecia, essa música vai te conduzir a sentimentos. Muito provável que uma lágrima escorra. Por exemplo, quando eu ouço o Fantasma da Ópera, que tocou na entrada do meu casamento, muito difícil ouvir aquela música da noite sem uma lágrima escorrer, lembrando de todo o casamento e tudo ali, a minha história com a Aline, né? A gente gosta muito dessa história, desse musical. Enfim, músicas causam isso, músicas, elas mexem com o nosso ser, muitas vezes de maneira consciente ou inconsciente. Há um estudo muito interessante da Universidade do Maringá, lá de 2009, que o estudo foi publicado depois com um artigo chamado A Influência da Música no Comportamento Humano. E o que esse estudo abordou foi a influência no consumo. E um estudo me chamou muito a atenção. Não à toa, mas me chamou muito a atenção. Eles colocaram numa parte de vinho num supermercado e fizeram algumas experiências. Então, por uma semana, deixaram só músicas italianas tocando de fundo. Sabe aquela musiquinha no mercado de fundo que você nem percebe muito? Qual foi o vinho mais vendido naquela semana? Os vinhos italianos. Na outra semana colocaram uma música argentina de fundo, aquele tango bem no fundinho. Assim. Qual foi a marca de vinho, o país mais produtor vendido? Os vinhos argentinos. Na outra semana colocaram uma música espanhola ali de fundo. E qual foi o vinho mais vendido? O espanhol. É bem provável que a pessoa não saiba que ela está sendo influenciada ao entrar num estabelecimento comercial. Mas nada é à toa. Então, se você entrar novamente num lugar e ouvir uma musiquinha, cuidado! Aquilo pode estar te fazendo comprar aquilo que talvez você não tenha entrado ali para comprar. Isso porque os marqueteiros sabem, né, Raquel, do papel da música no nosso ser, na nossa formação. Quem trabalha com publicidade e propaganda sabe de como a música mexe de fato com a gente. Há um outro artigo que foi publicado numa revista chamada PNAS, que é de psicologia e comportamento cognitivo lá dos Estados Unidos, e que eles mapearam 13 sentimentos. Inclusive é um site que se você entrar você pode ver onde que a música está no mapa sentimental, o que ela desperta. Então tem desde músicas atuais, cantores atuais, até as 4 estações de Vivaldi ali. E você pode ouvir todas aquelas músicas e saber que sentimentos vão despertar em você. E mapearam 13 sentimentos que a música causa em nós. E, de fato, música tem influência no nosso ser. Isso significa que não há musicalidade neutra. Não há uma musicalidade que seja neutra. Acredite ou não, mesmo que você ouça uma música sem letra nenhuma, mas apenas o ritmo que você está ouvindo, sim, influencia no seu ser. Isso tudo, primeiro para introduzir o nosso texto de hoje, mas também
para a gente lembrar que se há alguns ritmos que nos influenciam para coisas boas, para sentimentos bons, há também alguns ritmos que vão nos remeter a algumas coisas ilícitas dos quais devemos evitar. E vocês sabem que a cultura popular brasileira está cheia de ritmos assim. Mas há um episódio, e eu queria olhar para este texto com vocês, em 1 Samuel capítulo 16, que é um episódio conhecido, mas curioso sobre a influência da música. Nós estamos falando, obviamente, de influências nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, mas a música aqui neste caso vai além até disso. Deus usou esta música para ter uma influência, inclusive, no âmbito espiritual. E nós vamos ver um pouco disso. Hoje nós veremos a influência da música, tanto do nosso ser, e como isso foi importante também na formação do culto a Deus. 1 Samuel 16, eu quero ler com vocês o versículo 23. 1 Samuel capítulo 16, eu quero ler o versículo 23 com vocês. 1 Samuel 16, 23 diz assim: sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Mais uma vez, sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Baixe sua cabeça. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e vamos olhar agora o que ela tem a dizer sobre essa influência da música e alguns outros aspectos envolvendo a musicalidade, Deus. E nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos ajude na interpretação e aplicação da tua palavra. Possamos sair daqui transformados por ela, em nome de Jesus Cristo. Amém. O contexto do capítulo 16 é um contexto de transição. Se você der uma olhada lá no versículo 1, o texto começa com Deus puxando um pouco a orelha assim, de Samuel, dizendo: até quando você vai ficar triste por eu ter rejeitado Saul? Lembra que Samuel participou da unção de Saul, mesmo Saul sendo um rei levantado pelo povo, não segundo o coração de Deus, mas segundo o que o povo queria, com os critérios que o povo queria, e Deus foi rejeitando Saul por causa de todas aquelas práticas que ele tinha, e uma hora ele disse: olha, agora chega, acabou o seu reino, e eu vou entregar o outro, que esse sim vai ser segundo o meu coração. E esse segundo coração demora um pouco para chegar na história, até que então Samuel começa a ficar muito triste e o Senhor o repreende. E o texto começa assim: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei. E aí Deus o comissiona para uma missão. Aquela famosa missão de ir até a casa de Jessé e olhar para os seus filhos, dos quais até o pai se esqueceu de todos os filhos. Não sei se ele tinha muitos filhos, e aí eu me compadeço dele. Às vezes a gente esquece realmente de um ou outro, mas é normal, muito filho, a gente olha para o carro, opa, está faltando um. Mas ele esqueceu um que estava lá pastoreando as ovelhas. Você vai lembrar que o critério usado tanto por Samuel e no início quanto pelo pai, era critérios que seguiam o mesmo critério de Saul. Alguém alto, bonito, imponente, que poderia ser o rei. Se esse critério fosse critério da nossa igreja, eu estaria perdido, né? Mas teria que ser alguém, né, com presença. Até que Deus chega para Samuel e diz: olha, esquece isso, eu não vejo como o homem vê, né? Deus olha além da aparência, Deus olha para o coração. E isso faz Samuel então chegar para Jessé e dizer: você não tem mais nenhum filho além desses? Aí Jessé: opa, não é que eu tenho? Esqueci um que está lá pastoreando as ovelhas. E Samuel unge Davi. Versículo 13 diz assim então: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, e isso é importante para a nossa meditação,
o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. O texto diz aqui que o Espírito de Deus veio sobre, uma expressão enfática para dizer que o Espírito passou a partir deste momento a habitar e a atuar em Davi e, como nós veremos, por meio de Davi. E aí em Saul, enquanto Samuel está lá ungindo Davi como rei, o novo rei prometido por Deus, Saul está lá enfrentando também coisas relacionadas ao Espírito. Mas enquanto o Espírito Santo desce em um, sai de outro. E o texto vai fazer este contraste. E justamente logo depois do versículo 13 e 14 diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Então, isso que o texto faz questão de mostrar que há um espírito que entra em Davi, se aposta dele, a partir do momento que está nele e agindo por ele e nele também. E, do mesmo tempo, o espírito, então, que antes estava em Saul, o deixa. E aqui eu só quero abrir um parênteses para lembrar-nos de que, de fato, naquela época, antes de Atos 2, da descida do Espírito Santo, era justamente assim que o Espírito atuava. O Espírito tinha uma atuação muito mais de uma capacitação pontual e momentânea para alguns eventos, alguns chamados que algumas pessoas tinham. E aqui claramente Saul recebe o Espírito enquanto rei, mas o Espírito é retirado dele enquanto não mais é rei. Então veja que o Espírito, diferente de Atos 2, atuava de maneira pontual e momentânea. Nós sabemos que depois de Atos 2, agora o Espírito não mais, como Jesus diz, habita entre nós, mas em nós. E ele foi derramado, então, no coração, segundo as profecias da nova aliança. E agora ele habita em cada ser, no meu e no seu ser. Agora, a casa de Saul ficou meio vazia. E isso é sempre um problema. Talvez você vai lembrar da sua avó que dizia que mente vazia, lembra? É a oficina do diabo. E foi exatamente o que aconteceu com Saul. Foi ficar vazio, um espírito olhou e falou: opa, é agora. Está vazio. E um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Finalzinho do versículo 14. Mais uma nota que é importante para explicarmos aqui. Obviamente, quando o texto diz que um espírito é maligno, você pode entender como um demônio. Mas como então um espírito maligno pode ser do Senhor, ou vindo da parte do Senhor? E a gente tem que lembrar que, na verdade, Deus é soberano sobre todas as coisas. Tudo é dele, inclusive o inferno, os seus demônios e tudo mais relacionado ao inferno. A gente talvez tenha uma mentalidade muito oriental de duas forças, como o Yin e o Yang, se debatendo e lutando, guerreando entre si, e a gente torcendo para o bem vencer no final de todas as coisas. E a força do bem e não a força do mal vença no final. Tipo como se estivesse assistindo um filme do Star Wars e torcendo para a história dar certo e você está do lado certo da história. Mas esse não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é o Deus soberano sobre tudo e todos, inclusive sobre Satanás e os demônios, de modo que quando ele deseja, ele pode usar algo que ele mesmo reprova para cumprir os seus propósitos. Por isso que esse é um espírito maligno, ou seja, Deus não compactua com o mal que ele faz, mas Deus sim pode usar um espírito maligno para os seus propósitos, porque tudo está debaixo da soberania dele. Eu sei que é uma frase, às vezes, difícil para a gente ouvir, mas interessante quando Calvino fala que até o diabo é o diabo de Deus. E é justamente nesse sentido. Até o diabo está submisso à vontade de Deus. Ele não tem uma vontade autônoma e pode fazer o que quiser, quando quiser. Ele faz aquilo que Deus permite ele fazer para os propósitos maiores do nosso Deus. Por isso, então, que saindo o Espírito Santo, Deus, então, envia um espírito maligno, e o texto diz que é justamente para atormentar Saul. Eu não sei se vocês já presenciaram isso. De verdade, não de mentira, como muitas vezes acontece. De verdade. Eu tive que passar por isso. Por 2 vezes. E, de fato, não é algo bonito de se ver quando um demônio atormenta uma pessoa. Não é algo que a gente deveria buscar, porque não é uma cena bonita de se ver. Mas é
talvez a consequência máxima do que o pecado e o mal pode fazer na vida de uma pessoa. E Saul estava assim, atormentado por causa deste demônio. Versículo 15. Seus oficiais então têm uma brilhante ideia. Eles dizem: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Veja que a percepção desses oficiais é muito melhor do que o próprio Saul sobre quem é Deus e tudo que estava acontecendo. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirá melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Eu queria tirar algumas lições para a gente aqui do que seria um músico ideal. Agora, quando eu estou falando de músico ideal, eu não estou falando só de instrumentistas, porque nós sabemos que a nossa voz é um instrumento. Já foi dito aqui, por aqueles que entendem de música muito melhor do que eu, que a nossa voz também soa como um instrumento a Deus. Então, quer você esteja aqui no palco tocando, ou quer você esteja aí cantando, estamos todos juntos num grande instrumento louvando e exaltando a Deus. E quando então há essa procura por este instrumentista, algumas palavras são muito interessantes aqui para a gente. Em primeiro lugar, diz que alguém que deveria saber tocar. Alguém que saiba tocar. A palavra usada aqui na língua hebraica é uma palavra que mostra um saber, não apenas de saber o nome do instrumento, quando foi fabricado e todas as informações técnicas, mas um saber de saber manusear, de saber se relacionar com esse instrumento. E quando você põe o instrumento na mão e você olha e fala: esse conhece o que de fato está na mão dele. Ou seja, quando nós vamos louvar a Deus, nós precisamos nos capacitar e conhecer o nosso louvor a Deus. Se você se propõe a tocar um instrumento, é sua responsabilidade conhecer esse instrumento. Agora, talvez você diga para mim: Rafael, eu não tenho a mínima vontade de tocar nenhum instrumento. E tudo bem, nem todos foram, de fato, capacitados com a habilidade de tocar algum tipo de instrumento. Embora você sempre consegue aprender de alguma maneira. Mas tudo bem, mas você vem para a igreja no domingo, talvez cantar com a gente, louvar a Deus. E a gente sabe as músicas que a gente canta. Na verdade, se você souber quem conduz o louvor da igreja, você já sabe mais ou menos as músicas que a pessoa gosta, não é? Quando é o Estevão que dirige, vai ter uma música do Projeto Sola, vai ter uma música dos vencedores. Quando é o William, é só vencedor, você já sabe disso. Quando é o Vice, já sabe que ele vai pôr uma música mais oração, animada, né? Alguma coisa assim. A gente sabe os hinos que a gente canta, a gente sabe. E a gente pode muito bem, como eu já mostrei até aqui quando eu falei sobre as crianças, da gente começar a ouvir essas músicas durante a semana, talvez você decorar a letra, talvez você se envolver, mas se preparar com a sua voz, para quando chegar ali, você não fica assim: que música é essa mesmo? E alguém que não está ambientado com aquilo que nós fazemos aqui. Veja, se nós temos que, do mesmo jeito que sabemos aqui, tocar os nossos instrumentos para conduzir, é responsabilidade de todos aqueles que vêm cantar também se envolver com as músicas que são cantadas aqui. Se você quiser um dia pegar para aqueles que são das mídias sociais, Natão, Jaco, Lucas, e falar assim: você pode me passar a playlist das músicas que eu quero ouvir, eu quero aprender, para poder cantar mais forte no louvor. A gente precisa se envolver com isso, que é algo tão fundamental para as nossas vidas. E Davi era alguém que fez isso. Ele tinha conhecimento, ele sabia de fato tocar. Pegava a harpa e você olhava e falava: esse manja realmente do que está fazendo. Agora, talvez a sua voz seja um pouco desafinada, como a minha. Por isso que eu fui para a bateria, para ficar ali no meu cantinho e não cantar muito forte. Talvez seja desafinada, mas não precisa ser afinadinho e perfeito. O que você precisa fazer é se dedicar no conhecimento cada vez mais. E Deus sabe quando nós fazemos o nosso melhor, e Deus sabe quando nós somos medíocres. Deus sabe quando nós estamos louvando e querendo dar o nosso melhor,
Ou quando dissemos, bom, eu não consigo mesmo, então quer dizer, eu nem vou me dedicar a isso realmente. Deus não quer perfeição, mesmo porque um louvor perfeito a gente só vai ter no céu. Você pode ouvir a melhor das músicas, a melodia mais linda de todas, aquela melodia que mais encanta e aquela letra que mais toca o seu coração. Mas saiba que ainda assim é feita por pessoas imperfeitas, pecadoras, cantadas por perfeitas, pessoas perfeitas e impecadoras. Mas um dia nós estaremos no céu. E eu acho que não somos nós que comporemos as músicas do céu. Tem alguns seres angelicais ali que são muito bons e a própria palavra para ser cantada ali. Já pensou uma melodia composta por quem não tem pecado? Então mesmo que você pense, eu não sou perfeito, minha voz ou meu instrumento, bem-vindo. Ninguém aqui é perfeito, nós erramos. Mateus, hoje eu não vou falar de você, fica tranquilo. Aquele dia eu falei, né, a gente erra, tipo, o Mateus pode errar no baixo, aí ele veio assim, eu errei mesmo? Onde? Nós erramos às vezes aqui para tocar, isso vai acontecer, ninguém é perfeito, mas nós temos que dar o nosso melhor. É isso que Deus busca daqueles que são seus adoradores. Portanto, nunca use aquela desculpa, é para Deus, então qualquer coisa serve. Não, nós temos que dar sempre o nosso melhor para Deus, embora o nosso melhor nunca vai ser perfeito do jeito que ele merece. Mas ainda assim, Deus sabe quando estamos dando o nosso melhor ou quando estamos fazendo as coisas de maneira medíocre. Então ele diz, olha, vê alguém que saiba tocar, alguém que toque bem realmente. Veja que é essa expressão que ele usa. Só que quando eles vão procurar, eles não se limitam ao instrumento em si, mas olham também para além do instrumento. Eles dizem, conheço um filho de Jessé, de Belém, versículo 18, que sabe tocar harpa. E talvez muitos parassem por aqui, achando que, bom, ele sabe, ele é bom, toca excelente. Por que não pode participar? Por que não pode cantar? Porque existe algo além ali. Quando nós falamos de música, nós estamos falando só de coisas técnicas. Nós estamos falando só de juntar letra e melodia e harmonia, como qualquer pessoa aí faz. O louvor a Deus envolve algo além. E o que envolve ali é justamente o que eles veem, Davi. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Eu disse guerreiro valente, pode ser traduzido também como forte e valente. Mas é alguém assim que está pronto para o que der e vier. Essa palavra valente foi usada lá em Gênesis 2 vezes, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 11, quando fala daqueles valentes. Lembra no capítulo 6 de Gênesis? Naquela época existiam homens, dos gigantes, que eram homens valentes na terra. E lá no capítulo 11 vai falar de Nimrod, que foi o primeiro homem valente, notável. É aquelas pessoas que se destacavam realmente pela sua braveza, pela sua coragem, por ser pessoas importantes. E Davi, um pastor de ovelha esquecido pelo seu pai, é olhado por aqueles oficiais como um homem valente, forte e valente. Irmãos, para a gente tocar e cantar, acreditem, a gente precisa ter coragem. A gente precisa ser forte e valente por dois motivos. Primeiro, para vencer a timidez do nosso próprio coração e os pecados que estão lá. Temor a homens, o que vão pensar de mim? Quando ouvirem a minha voz que é meio desafinadinha, quando eu errar algum instrumento, alguma coisa. É necessário isso, mas também por um segundo motivo que também é tão importante quanto esse. Pelo fato de que a música cristã possui uma influência não só no âmbito sentimental, não só nas nossas emoções, mas como nós veremos aqui, a música possui uma influência da formação do nosso ser integral. Isso envolve o nosso próprio relacionamento com Deus. Então, quando nós nos envolvemos com música, e vocês vão ver que isso vai acontecer aqui na mensagem logo, quando chegar num outro texto, a música é comparada na Bíblia, eu mostrei isso na mensagem passada para vocês, com a pregação. Então, quando nós estamos envolvidos com isso, nós estamos entrando num campo de formação espiritual nossa, de ser mais semelhante com Cristo. E para isso é necessário ser forte e corajoso. Ele tinha também uma boa aparência. Não vou entrar nesse ponto porque eu não tenho muito lugar de fala. Mas o finalzinho do texto é importante.
e o Senhor está com ele. Que pode ser o melhor instrumentista ou ter a voz mais afinada, pode cantar lindamente, igual Pavarotti ou Andrea Bocelli, que as crianças estão aprendendo a apreciar. Ou pode tocar no seu instrumento como o melhor pianista do mundo, aquele japonês que eu esqueci o nome dele. Depois o Estevão o Ulisses fala para vocês do nome dele. Vocês podem saber tocar lindamente, mas esses oficiais chegam para Saul e falam: é necessário algo mais. Que você não está atormentado simplesmente porque seu time perdeu. Mas porque um demônio está te atormentando. É necessário alguém que tenha o Espírito do Senhor habitando nele. Esse é o músico ideal. Talvez é o sonho, né, Estevão, de qualquer líder de louvor. Poxa, o Davi podia vir aqui tocar um pouco de harpa pra gente. Mas é isso que Deus nos chama. Porque quando a Bíblia fala sobre o louvor, no Antigo Testamento, eu vou mostrar isso para vocês, ele era reservado a um grupo. Mas isso não é mais reservado hoje a uma tribo específica, a um grupo. Mas todos nós somos convocados agora a participar do louvor a Deus, com esta mesma seriedade, sabendo do louvor, se envolvendo, se entregando realmente a isso, conhecendo as músicas, sabendo cantar, querendo fazer parte disso. Ou tocando instrumento, sabendo de fato o que está fazendo aqui, se dedicando, mas sabendo que é necessário caráter, não só aprender, mas ser forte e corajoso, falar do nosso ser interior, do nosso caráter, mas também da presença de Deus na pessoa. E isso Davi tinha. Aliás, nós vimos que o Espírito dele passou a habitar. Então, o texto diz: Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem, versículo 19: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Lembra que numa monarquia, você não precisa mandar cartas convencendo muito, um pedido do rei basta. Então as frases são curtas, porque ninguém vai desobedecer o rei. Isso simplesmente diz para Jessé: ok, então vou ter que achar um outro pastor para as minhas ovelhas, vai lá. E aí chegamos neste texto em que eu li: sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, aquele espírito maligno, sempre que ele vinha sobre Saul, e a expressão é justamente a mesma para fazer um contraste com Davi, sempre que esse espírito maligno vinha sobre Saul, se apoderava, estava sobre ele, era justamente um músico que era convocado. Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Perceba como a música tocada por Davi, e obviamente a habitação de Deus, e como Deus o estava usando naquele momento, teve uma influência, inclusive sobre esses espíritos imundos que estavam ali, os demônios. Veja a influência que a música tem, mesmo que nós não percebamos, ou que nós não estejamos vendo todas essas coisas, mas de fato Deus usa o que Ele quiser quando Ele está num embate como esse. Pode usar uma pregação, pode usar uma oração, mas pode também usar a própria música. O que me chama a atenção aqui é que não enfatiza se Davi cantou ou não alguma letra. Ele poderia ter cantado algo enquanto tocava. Não diz, só diz que ele tocava a sua harpa. E a simples melodia da música trazia alívio ao coração de Saul. Se você seguir um pouco na história, olhar o capítulo 18, o versículo 9, o capítulo 19, o versículo 10, você vai perceber que essas situações eram corriqueiras, aconteciam. E curiosamente, nem sempre o tocar de Davi aliviava a situação. Há episódios em que Davi estava tocando a sua harpa e uma lança atravessa, porque Saul estava tão atormentado que queria matar esse músico que estava tentando o aliviar.
Porque no fim das contas a gente sabe que um instrumento tocado é só um instrumento tocado. Mas quando Deus usa o que Ele quer usar, então o instrumento tocado passa a não ser mais só um instrumento tocado, mas passa a ser algo que pode ser usado para honra, glória e louvor do nosso Deus. Então uma simples harpa, quando Deus deseja, é capaz de tirar um espírito imundo da vida de alguém e trazer alívio. Irmãos, quando nós falamos de música, a música não é neutra. Nós preparamos os nossos corações a ouvir uma música. Nós estamos adorando e formando nosso ser com a música. É bem provável que, se você estiver aqui no culto e o dirigente pedir, vamos ficar em pé e vamos cantar, ouve-se o júbilo de todos os povos, e de seguido de nosso general é Cristo, e qualquer coisa do tipo, e falar, ok, agora nós teremos nosso momento de ceia. Talvez você vai ficar assim, porque parece que você está pronto para guerrear com Deus. Eu falei, agora calma seu coração, que devia ter um momento de ceia. Eu falei, como acalmar meu coração? Você acabou de falar, o nosso general é Cristo, agora calma o coração. Veja que nós temos que pensar no louvor justamente com essas influências. A música tem esse desejo de alegrar o coração, essa capacidade de trazer um alívio, uma alegria, do mesmo jeito que uma meditação, uma reflexão. Eu conheço pessoas, inclusive vários amigos, que gostam de fazer devocional com uma música instrumental de fundo, porque trazem muito mais reflexão e a capacidade de você se concentrar naquilo que você está lendo. E para muitos essa música ajuda na concentração e no desenvolvimento das ideias no devocional. E alguns gostam de silêncio absoluto. Mas veja como a música tem essa influência no nosso ser. E esse é o motivo pelo qual eu queria olhar no segundo texto e terminar a meditação olhando para esse texto e depois tirar algumas lições. Abra em 1 Crônicas 23. 1 Crônicas 23. Nós sabemos que Davi queria construir o templo para Deus, para a habitação, mas como as suas mãos estavam manchadas de sangue, Deus disse para ele não construir, mas que o seu filho Salomão iria construir. Mas isso não o isentou de deixar tudo pronto, praticamente. Salomão só pegou e colocou tudo em prática, mas ele preparou tudo. E eu acho interessante neste preparo de Davi, talvez por todo esta educação que ele teve do próprio Deus, da importância da música e como Deus o utilizou naquele momento. A gente está falando de um momento que ele não era rei ali ainda, ele trabalhava para Saul, mas agora como rei, entendendo a importância formativa da música, ele vai gastar 3 capítulos para descrever como deveria ser a tarefa dos músicos ali no templo. São 3 capítulos mostrando como deveria ser feito isso. Eu queria ler alguns versículos só para nós terminarmos. O primeiro, no versículo 23, versículo 1, diz assim, já envelhecido, de idade avançada, 1 Crônicas 23, 1. Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. E aí ele vai separando alguns líderes, alguns levitas. A tribo de Levi foi separada para cuidar tanto do serviço no templo, no sentido de trabalho braçal, mas também do exercício do culto ali, das coisas mais culticas do templo. Quando a gente chega no versículo 5, diz assim, 4.000 para serem guardas das portas e, olha aí Estevão, vai montar uma escala assim, 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi tinha preparado com este propósito. 4.000 pessoas separadas para louvarem a Deus, com instrumentos e com as suas vozes. 4.000 pessoas da tribo de Levi. Se talvez Davi, como muitos, acham louvor e música uma opção, e se não tiver tudo bem, vamos só para a pregação logo, talvez seriam 4.000 pessoas desperdiçadas ali. Mas Davi sabia a importância formativa
da música, porque ele foi usado por Deus para aliviar o coração de Saul. Então ele separa 4.000 músicos. O capítulo 25 vai ser o capítulo que mais descreve isso. E ele diz assim: Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Lembra que nós vimos na mensagem de semana passada, para aqueles que estiveram aqui, ou assistiram no YouTube, 1 Coríntios capítulo 14, quando Paulo equipara o profetizar com o tocar. Lembra? Ele está falando sobre orar e profetizar no capítulo 14, ele fala: então o que farei? Orarei com o espírito e orarei com o entendimento. E aí, de acordo com o que ele estava falando, você esperaria: profetizarei com o espírito e profetizarei com o entendimento. Mas ele diz: não, cantarei com o espírito e cantarei com o entendimento. Do mesmo jeito, o texto aqui está dizendo que esses não só tocavam seus instrumentos, mas eles profetizavam ao som de harpas, liras e símbolos, dos quais o José Mauro já nos explicou aqui qual que é um deles. Qual é qual aqui? E aí o versículo 6 diz assim, bem o nome deles, né? Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais, quando ministravam a música do templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, este grupo menor que foi separado, totalizavam 288. Percebeu a ênfase que dá aqui para alguém que está submisso a alguém? Porque se tem gente que não gosta de ser submisso, é músico. É ou não é? Se tem alguém que não gosta de toca desse jeito, faz isso, o cara quer mandar no meu instrumento, aqui eu sei o que eu faço. Mas eu acho interessante como o texto faz questão de dizer, eles estavam submissos aos seus pais e os seus pais estavam submissos ao rei. Irmãos, quando nós tocamos e cantamos a Deus, não mais como uma tribo separada, os levitas, como alguns pensam que os músicos da igreja hoje são os levitas, mas como o povo escolhido de Deus, que foi chamado para cantar, louvar e adorar a Deus, nós também precisamos ser submissos. Porque, como eu disse, a música não é neutra. A música tem um papel importante na nossa formação. E se tem um papel importante na formação, tudo que nós precisamos cantar e o jeito que precisamos tocar está aqui nas Escrituras. O que nós precisamos fazer é sermos submissos ao Deus que já prescreveu como devemos adorá-lo. Mas talvez você diga, ok, eu entendo que a letra deve estar nas Escrituras, mas e esses ritmos todos? Bom, é justamente sobre isso que eu estou falando nessa mensagem. O ritmo não é neutro. O ritmo faz parte do nosso ser. É só você ouvir qualquer ritmo desses, vocês sabem aí, que levam a pensamentos impuros, como que você adora a Deus, se isso te remete a coisas impuras, a uma cultura impura, a um pensamento impuro. Como que você consegue adorar a Deus com essas coisas? Ritmos não são neutros. E se nós queremos formar pessoas que adoram a Deus, nós temos que entender que sim, deveríamos também ficar preocupados com o tipo de música que ouvimos, cantamos e louvamos ao nosso Deus. Irmãos, eu espero que Deus continue nos usando como igreja, talvez como Davi, e com a música tocar pessoas, ensinar a palavra, propagar a verdade, profetizar as verdades de Deus, que nada mais é do que a pregação, o expor as verdades de Deus. E eu espero que você seja usado também aqui para edificar a vida uns dos outros e que nós possamos, por meio da música, influenciarmos uns aos outros para que possamos ser mais parecidos com Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor criou a música. O Senhor usou a música quando Davi era ainda um servo de Saul.
E o Senhor deu tanta importância para a música no culto lá do Antigo Testamento. E continua dando no Novo Testamento, como nós já vimos, alguns textos aqui expostos. E Deus, isso não é à toa. Nós sabemos que a música tem uma influência formativa no nosso ser. E nós queremos ser integralmente parecidos com Jesus Cristo. Nos ajuda, Deus, a entendermos essas verdades, para que todo o nosso ser louve e exalte o Senhor. Mas também nos use como instrumentistas, nos use como cantores, imperfeitos, nós sabemos. Mas o Senhor usa essas pessoas imperfeitas para propagar a Tua mensagem, para influenciar vidas. Deus, que vidas possam ser tocadas pelos nossos instrumentos e pelas nossas vozes. Que as pessoas que cheguem aqui à igreja possam ver em nós a alegria que temos de louvar e exaltar ao nosso Deus. Possam presenciar a habitação do Teu Espírito aqui, num louvor que não é uma música simplesmente, mas é fruto dos lábios daqueles que professam a Ti como Senhor e Salvador das nossas vidas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.